Alagoas será palco de um dos maiores eventos da área de ciência e pesquisa do Brasil. A 70ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ou SBPC, será realizada na Universidade Federal de Alagoas, aqui em Maceió. Para falar um pouco mais sobre o evento, eu converso com o vice-reitor da UFAL e coordenador-geral da SBPC em Alagoas, José Vieira. Professor, explique para a gente o que é e por que é tão importante, monumental, a SBPC em Alagoas. Muito bem, veja, a SBPC é uma instituição mais antiga do que a nossa Universidade Federal de Alagoas. Ela já conta com 70 anos. Ela foi fundada em 1948 com o intuito de reunir as associações acadêmicas ligadas à ciência no Brasil. Hoje, para vocês terem uma ideia, a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, reúne cerca de 140 sociedades científicas, que vai da matemática, a química, da física, a medicina, a farmácia, as ciências da informação. E essas associações, elas aproveitam a reunião anual para fazer reuniões, fazer renovação de suas diretorias, organizar conferências, mesas redondas, minicursos. Então, a SBPC ela se distingue dos demais eventos acadêmicos pela pluralidade, pela diversidade de áreas de conhecimento e por abranger não só o pesquisador sênior, aquele pesquisador mais experiente, mas também o jovem pesquisador, aqueles meninos que estão entrando nas universidades, fazendo iniciação científica. Então, nós vamos ter cerca de 1.400 trabalhos na forma de banners sendo apresentados por jovens cientistas do Brasil inteiro, das mais diferentes áreas do conhecimento. Então, é uma oportunidade de intercâmbio de ideias, de debate, de interdisciplinaridade, além do aspecto político, porque essas sociedades reunidas, elas utilizam o evento também para debater os caminhos da ciência, da pesquisa, da inovação, da tecnologia no nosso país, principalmente no momento eleitoral delicado, onde está em xeque as formas de financiamento da ciência em nosso país. Uhum. É uma linha muito tênue a utilização do conhecimento, né? Santos Dumont teve uma depressão terrível quando descobriu que o seu invento, o seu maior invento seria utilizado como arma, né? E assim por diante. Uma pessoa descobre um novo medicamento, outro já combate, enfim, desenvolve um vírus, enfim. Na prática, para nós entendermos melhor, esses cientistas, esses acadêmicos, esses pesquisadores, são importantes para o país em que nível? Porque a gente vê numa transmissão de uma Copa do Mundo dizer a Finlândia tem tecnologia, a Alemanha é poderosa pela tecnologia que possui. Isso é de interesse de soberania nacional? Com certeza. Inclusive, a pergunta que você faz, eu até agradeço, porque é o mote do tema do evento: ciência, responsabilidade social e soberania. A ciência em si, ela não é neutra, né? O conhecimento científico, a depender da forma como ele é utilizado, ele pode ajudar um país, uma nação a se desenvolver, ou pode fazer o inverso. Um país que não investe em ciência, em tecnologia, dentro de uma visão estratégica, fica à mercê de outros países. Evidentemente que todo país ele precisa fazer uma junção entre o que é ciência básica e o que é ciência aplicada. Nem sempre o que é investido na ciência básica tem um retorno imediato. É necessário fazer a relação entre o que é produzido como ciência básica e aquilo que pode chegar na ponta para o consumidor. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quem mais usa a ciência como desenvolvimento estratégico são as Forças Armadas. Durante a SBPC, normalmente nós vamos ter esse ano, a Marinha Brasileira ela tem o hábito de ter um stand bastante generoso em termos de tamanho, onde ela apresenta aquilo que ela investe em tecnologia de ponta para a construção de submarinos nucleares, reatores nucleares, mas também ela mostra como essa tecnologia de ponta ela se reverte, por exemplo, em tecnologia de navegação para as embarcações.
né? E ela vai mostrando isso durante a SBPC. Então, o conhecimento científico, ele tem vários usos. E esse uso não é neutro. E por não ser neutro, a sociedade precisa discutir qual a finalidade de determinado conhecimento. Agora, recentemente, estamos vivendo no Brasil a polêmica do uso dos agrotóxicos, né? Ou seja, é necessário desenvolver defensivos agrícolas? Mas qual o impacto disso na saúde da população, né? Então, os cientistas utilizam esses espaços para debater como vamos ter uma mesa para discutir a sustentabilidade do Rio São Francisco, como vamos ter mesas para discutir outros métodos de cuidados da saúde de pacientes. A ideia da SBPC não é simplesmente apresentar o trabalho, por exemplo, formar mesas como a da sustentabilidade do Rio São Francisco, com historiadores, com agrônomos, com engenheiros ligados à questão hidráulica, com ecologistas, para a gente entender, a partir de uma visão transdisciplinar e com profissionais de diversas áreas, quais são os impactos do uso das águas do Rio São Francisco no sentido da transposição. Será que é só fazer a transposição? E como é que fica a questão da recuperação do rio, né? Das suas matas ciliares, das suas nascentes, do uso sustentável do rio, de como a gente tem o Rio São Francisco como um patrimônio da cultura, da sociedade brasileira, mas a gente continua a jogar os dejetos não tratados dos sistemas de esgoto no Rio São Francisco. Então, tudo isso é pauta do debate que a universidade, que a ciência tem que fazer, porque o uso do conhecimento científico, ele, se bem empregado, se bem debatido, ele pode servir à sociedade. Mas se não usarmos o conhecimento científico de uma forma criteriosa, a partir de um debate claro, republicano, a ciência pode não estar ao nosso lado, ao contrário. A partir de dois exemplos bem... já que o senhor trouxe o assunto dos agrotóxicos, que a mesma empresa que desenvolve o agrotóxico, ela desenvolve remédio, né? Aí você começa a ficar com a orelha em pé. Por que o agrotóxico está causando tanto transtorno à saúde e qual é o interesse dessa empresa que produz remédio em desenvolver agrotóxico, né? Ou plástico, por exemplo. Um plástico foi feito uma sacola de uso doméstico, todo mundo bem popular, mas que está matando os peixes no oceano, baleias, tartarugas, né? Que ponto esse conhecimento que a gente já detém, a sacola, o plástico biodegradável, por exemplo, né? Que resolve tudo, né? Então, veja que você coloca uma questão delicada, né? Veja, quem é que detém esse conhecimento na ponta? São as empresas nacionais e internacionais, né? Quem é que pode fazer uma avaliação com um certo grau de autonomia e de soberania para avaliar o que é bom para a sociedade e o que é excesso? Não serão as empresas. Nesse caso, são as instituições. São as instituições de pesquisa, são as universidades, são os pesquisadores. É preciso que esse conhecimento seja público, seja transparente, que a sociedade tenha acesso a essa informação para fazer uma avaliação. Você pode até optar por um determinado produto agrícola, mas você precisa saber o que foi utilizado no cultivo, no transporte, na conservação desse produto. E essas informações, esse debate, a academia, as universidades, os institutos de pesquisa precisam ter um grau de autonomia para subsidiar o país nas decisões em relação a esse tipo de política. Então, qual é a política que um país deve adotar? O Brasil é um dos maiores consumidores internacionais de agrotóxicos. Ok, e quem é que deve determinar o limite desse uso, né? Qual é a relação entre o uso de determinado agrotóxico e o surgimento de determinadas doenças? Que instituição vai regulamentar isso? Quem vai debater? Quem vai oferecer à sociedade essas informações? Então, veja, além dos pesquisadores estarem debatendo temas dessa monta, é muito importante que a sociedade, de um modo geral, e aí fica o convite a todos, participem da SBPC. A SBPC não é só para a academia, não é só para o FAO, não é só para a UNEAL, para a UNCISAL, para a UNIT, para o SESMAC, nem para o governo do Estado, nem para a prefeitura, é para a sociedade.
ela vai estar aberta para que toda a população possa assistir esses debates, essas conferências, tirar suas dúvidas, né? E aí a nossa programação está já disponível no site, tanto do site da SBPC como da UFAL, né? E também, além desse público que quer buscar mais informações, a SBPC está aberta ao público jovem. Nós vamos ter um espaço chamado SBPC Jovem para estudantes do ensino fundamental e médio. E lá eles vão poder ver um espaço ligado ao corpo humano, vão poder ver um espaço ligado à robótica, ligado a experimentos da química, da física, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? No caso das escolas, e aí eu gostaria de reiterar isso, basta que a escola entre no site, faça um agendamento e vamos ter uma equipe de monitores para recebê-los. Veja, uma experiência dessa monta, Miguel, não está toda hora em Alagoas, né? Muitas vezes ocorre, você tem de ir no Rio, São Paulo, Brasília para ver isso. E nós estamos trazendo pela primeira vez esse evento com esse leque de opções, né? As inscrições estão abertas para quem quiser participar e ter direito a certificado, mas também a universidade que vai sediar o evento, a UFAL, vai estar aberto para oportunizar toda a população esse conjunto de opções, de debates, de experimentos, de exposições na área cultural, de exposições na área científica. Veja, toda a Universidade Federal vai estar, inclusive, modificando o seu cotidiano, trânsito, transporte, restaurante universitário, biblioteca, para receber, é isso que a gente gostaria de receber todos vocês nesse evento, junto com as demais universidades, apesar de nós, a UFAL, sermos a grande anfitriã, o evento não é nosso, o evento é do Estado de Alagoas, é da sociedade alagoana, e é muito importante contar com espaços como o do seu programa para poder divulgar e dizer à população, né, o quanto a ciência, o quanto a educação, ela pode oferecer oportunidades, principalmente numa sociedade que sofre com a violência, numa sociedade que vive uma crise de representação política. Então, a gente está abrindo, basicamente, a universidade para que a ciência brasileira apresente à sociedade o que ela tem de melhor. Os olhos da ciência, os olhares, os corações da ciência brasileira vão estar aqui em Alagoas nesse período de 22 a 28 de julho. Conversamos com o professor José Vieira, ele é vice-reitor e coordenador-geral da SBPC em Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos e estamos à disposição. Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo programa, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.